Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 12 da prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2021. Então, bora lá. Essa questão começa assim: a proteína alfa-1 antitripsina, AAT, que é sintetizada nas células saudáveis do fígado humano, previne danos principalmente no fígado e nos pulmões. Uma mutação no gene que codifica essa proteína pode resultar em uma proteína ausente ou anormal, causando distúrbios hepáticos e respiratórios. O tratamento dos pacientes com esses distúrbios é feito administrando-se a proteína ATT no sangue de doadores sem a doença. Contudo, para facilitar a obtenção dessa proteína, pesquisadores ingleses conseguiram inserir no genoma de ovelhas o gene em questão, e as ovelhas passaram a produzir leite com a proteína ATT humana. Na letra A, ele pede como são denominados os organismos cujo DNA foi modificado pela adição de um gene de outra espécie. Então aqui, se você tem uma adição de um gene de outra espécie, significa que ele é um organismo transgênico, ou seja, tem a inserção de um outro DNA no próprio organismo. E existe uma diferença sutil, mas ela existe, se você falasse organismos geneticamente modificados. Na verdade, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um organismo transgênico. Por que isso? Porque o organismo transgênico ele precisa ter a inserção de um gene de uma outra espécie. Agora, se fosse a mesma espécie, ele é considerado apenas um organismo geneticamente modificado e não transgênico. Então, nesse caso, é um organismo transgênico. Agora, e para receber o gene exógeno, o DNA da ovelha precisou ser cortado em pontos específicos onde o gene humano foi inserido, o que é utilizado para cortar esse segmento de DNA. Então, isso é uma clássica questão de que tem envolvido essa parte de edição gênica, que é o gene CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9, que a gente conhece aqui. E tem um vídeo no YouTube que é muito legal, que é engraçado, que eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo da musiquinha falando sobre o CRISPR-Cas9. É muito legal, confere lá o vídeo que é legal. Então essa seria a questão da alternativa A dessa questão 12. E aí no caso são denominados transgênicos e é utilizada uma sequência de DNA bacteriano conhecida como CRISPR-Cas9, capaz de permitir a edição gênica. Acabou, a letra A é isso. Agora a letra B. Suponha que uma ovelha seja portadora do gene AAT em ambos os cromossomos sexuais. E lembrando que a ovelha ela é a mesma característica genética, sexualmente falando, dos humanos, que é XX para fêmea e XY para macho. Sexuais e que esteja gestando um feto de cruzamento com um carneiro que não tem esse gene, ou seja, esse gene aqui, ele não é portadora do AATT, o AAT. Sabendo-se que esse feto é macho, então ele tem essa característica aqui. Qual a probabilidade de ele ser portador do gene ATT? Essa é a mesma coisa que toda hora eles mudam, mas é AT. É alfa-1 antitripsina. Essas abreviações aqui nem eles sabem como abreviar. Então, vamos continuar aqui. O gene para ATT ia explicar como esse filhote poderá contribuir para o plantel de ovelhas. Plantel nada mais é do que um rebanho de ovelhas, tá? É como se fosse uma plantação de ovelhas. E produz leite com a proteína ATT. Então o que ele quer aqui sabendo que ele é macho, então ele tem essa característica aqui. Se ele tem essa característica, esse X ele veio dessa ovelha, e essa ovelha ela é portadora em ambos os cromossomos. Então, com certeza, esse macho ele vai ter o gene com o cromossomo para o gene AAT. Então, qual é a probabilidade de ser portador desse gene? É de 100%, por causa disso. E como que ele vai contribuir
quando ele for procriar. Por quê? Quando ele for procriar, ele vai com toda certeza transmitir esse gene para as ovelhas e para os cabritos, para os carneiros que eles terão, né? Que serão filhos dele. Então, com certeza, toda ovelha que for filha desse macho poderá dará o leite com essa proteína de interesse. E aí, como que eu escreveria isso, Vini? Assim, a probabilidade de ele ser portador é de 100%, já que certamente a ovelha transmitirá pelo menos um cromossomo sexual com um gene para AT. Uma vez que esse filhote possui o cromossomo sexual X com um gene para AT, todas as crias fêmeas provenientes do cruzamento em que ele participará apresentarão o gene em questão. Dessa forma, ele contribuirá para o plantel ao transmitir para as próximas gerações o gene para AAT. E esse é o jeito que eu responderia. Agora tem um a mais para vocês. No caso aqui dessa alfa-1 antitripsina, ela é importantíssima, principalmente nos pulmões. Ela fala aqui nos fígados e nos pulmões, mas nos pulmões, porque se você tiver algum tipo de problema com essa proteína, os alvéolos, você tem sacos alveolares, é como se fossem uns negócios assim. Isso aqui é como se fosse os alvéolos. E aí tem essas paredes que separam os alvéolos. Essas paredes, elas contêm colágeno, elastina. E se você tiver infecções aqui, existem macrófagos que ficam toda hora supervisionando essas regiões dos alvéolos. E se você tiver algum tipo de ausência dessa alfa-1 antitripsina, quando esse macrófago que está aqui morrer e liberar a substância que tem nele, que a gente conhece como elastase, essa elastase é uma enzima capaz de digerir colágeno e fibras colágenas, que inclusive a elastina. E isso faz com que a parede desses sacos alveolares sejam rompidas. Então, ao invés de você ter um monte de microalveolinhos pequenininhos, você vai ter um saco gigantesco de um alvéolo que a gente chama de zona não funcional do pulmão, porque aqui não vai, o ar ele fica represado aqui e não consegue fazer as trocas necessárias. E é isso que a gente chama de DPOC, que é a doença obstrutiva crônica, que vai gerar o DPOC ou o enfisema, que aí o pulmão ele perde a capacidade de fazer a hematose. Isso também vai acontecer no fígado, mas de um jeito diferente, porque o fígado ele tem uma estrutura que ela é muito peculiar, que na verdade eles têm, se você separar o fígado humano, você não vai conseguir ver tanto. É uma estrutura hexagonal, que isso aqui nem está hexagonal, faltando um negócio aqui, né? É uma estrutura hexagonal, quando você olha no microscópio, essa é a estrutura básica do fígado, que você tem vários hepatócitos, aí aqui você tem a veia centrolobular, aqui nesses pontos você tem a tríade. Então é muito importante você ter essa estrutura funcional do fígado. E quando você não tem essa alfa-1 antitripsina, as proteinases, que são enzimas que degradam proteínas, elas começam a digerir essa estrutura. E aí isso perde a função do fígado. Então, e esse arcabouço do fígado acaba sendo afetado. Beleza? Agora que já deu o plus da questão para vocês. Se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e lembre-se, deixe nos comentários o que vocês colocaram nessas questões. Beleza? Então a gente se vê na próxima. Eu acho um beijinho queijo. Tchau!